Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso de número 5. Nós iremos até o verso de número 25. Perdão, Atos, capítulo 8, a partir do verso 9. Ai, gente. Atos, capítulo 8, a partir do verso 9. Nós iremos até o 25. Amém? Você já foi a um show de mágica? Eu sempre fico impressionado com a habilidade que alguns daqueles homens têm de ilusionar. Eles são ilusionistas, na verdade, né? Mas um dos maiores se chamava Houdini, tido como um dos maiores mágicos até hoje. Ele conseguia façanhas incríveis. Certa vez, ele foi soterrado sem proteção alguma. Quase que ele morreu. Mas, de uma hora para outra, sua mão apareceu naquele montante de terra e ele escapou. Houdini, por muitos, era tido como poderoso, como uma pessoa que tinha poder. É impressionante que um homem que se livrou de tantas coisas, que escapou de tantas coisas, morreu de apendicite, mostrando a fragilidade do seu ser. Você já parou para pensar que várias pessoas, se não todo ser humano, na realidade, busca poder? Foi assim no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e é assim até hoje. Os seres humanos desejam ter o poder de comandar as suas vidas. O poder de controlar o que é divino. Essa passagem vai nos trazer a história de um homem que tenta controlar o poder divino. E do poder divino que é incontrolável. Atos capítulo 8, a partir do verso 9, por hora nós vamos ler apenas o verso 25. O texto sagrado nos diz o seguinte: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Vamos orar, queridos? Senhor, neste domingo, o teu dia, nos reunimos em tua presença como igreja para adorarmos o teu nome. Já o fizemos através das músicas que cantamos, através das nossas ofertas. E agora te pedimos, Senhor, ajuda-nos a te adorar mediante a exposição da tua palavra. Porque a tua palavra tem o poder de transformar a vida, Senhor. Eu sou tão pequeno diante dela. Eu sou apenas um homem. Mas o que tu deixou para nós, as palavras inspiradas pelo teu Espírito Santo, elas são poderosas para transformar a vida de qualquer ser humano. Por isso eu te peço, nesta tarde, que a exposição da tua palavra promova a transformação do teu povo. Que a exposição da tua palavra possa inquietar aquele crente que está tão entregue à sua vida terrena, possa fazer com que ele tenha a noção de que ele vive por algo maior. Também te peço que, através da tua palavra, tu console aquele irmão que sofre, que padece, que chegou ao teu culto com pesar. Que a tua palavra haja como um bálsamo nesse coração. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Nós estamos no começo do Evangelho, na cidade de Samaria. Semana passada você percebeu que, por conta de uma perseguição, a igreja teve que se espalhar. Não dava para todo mundo ficar em Jerusalém. Então eles se espalham por aquela região e um homem chamado Filipe vai pregar o evangelho em Samaria.
O interessante é que até então nós estamos vendo o cumprimento do que Jesus disse em Atos 1:8. Vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Nós estamos agora nesse cumprimento de promessa. E ela agora chega na cidade de Samaria. E através dessa história, irmãos, do Evangelho sendo pregado em Samaria, nós podemos afirmar uma verdade maravilhosa. Que o poder do Evangelho traz grandes mudanças. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta tarde. Como o Evangelho de Jesus Cristo pode promover mudanças tremendas na vida de qualquer pessoa. E eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que o poder do Evangelho traz grandes mudanças porque ele nos liberta das trevas. Acompanhe comigo Atos capítulo 8, a partir do verso 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. O autor sagrado agora nos traz o que está acontecendo naquela cidade, na cidade de Samaria, e ela tem um dono. O nome dele é Simão. Quando a Bíblia nos traz essa ideia deste mago, ela não está querendo trazer a ideia apenas de um ilusionista, desses mágicos meia-boca que tem por aí, mas de um homem realmente que demonstrava grandes ações de poder. O problema da questão era de quem esse poder vinha, ou de onde o poder provinha. Das trevas. Simão era um mago, conhecido por todos, que fazia feitos incríveis. E o que ele causa no povo? Admiração. Seja rico, seja pobre, todos reconhecem Simão como um homem poderoso. Alguns comentaristas vão dizer que para a população aquele homem era uma manifestação do próprio ser divino. É de impressionar como Simão domina aquela cidade, aquela região onde ele se encontra. Mas para compreendermos isso melhor, nós temos que voltar um pouco no tempo a respeito da história de Samaria. Vocês devem se lembrar que ainda no Antigo Testamento, o reino de Israel foi dividido. 10 tribos para um lado, 2 para o outro. O reino do norte se desvia completamente do Senhor. É dizimado. Na sua região, após o exílio, aqueles homens colocaram pessoas de várias nações para morar ali. O que aconteceu? Houve um crescente misticismo cultural. O povo de Samaria até acreditava na lei, no Pentateuco, e adorava no templo do Monte Gerizim. Todavia, por conta da mistura que havia naquela cidade de culturas, aquele povo se tornou, digamos assim, de fácil aceitação de obras místicas. E agora Simão está lá, demonstrando todo o seu poder. Aquele povo segue aquele homem. Aquele povo anseia por ouvir e ver Simão. Porque Simão trabalhava para satisfazer o desejo do povo. É interessante, queridos, que aquele homem
estava enricando às custas daquele povo. Ele não fazia nada de graça. Então, imagine o que era ser Simão em Samaria. Conhecido, adorado, idolatrado. O cara. Por onde passava, todos tinham respeito. Por onde passava, todos sabiam, este homem, não brinque com ele. Ele é poderoso. Só que o autor sagrado coloca uma daquelas conjunções que muda toda a história. Quando no versículo 12, ele nos fala que, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. O reinado de Simão teve um fim. O reinado de Simão caiu por terra. Por quê? Porque chegou alguém mais poderoso que Simão. Chegou alguém ainda mais poderoso que o principal mago daquela região. Um diácono chamado Felipe. O texto nos fala, e você acompanhou semana passada, que os espíritos imundos saíam, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria na cidade. Então imagine agora, Simão, que foi idolatrado por muito tempo, acaba destronado por um homem que tem um poder que manifesta curas incríveis. Você tem que se lembrar que naquela época, a operação de milagres que eram manifestados através de pessoas, comprovavam o seu ministério. Nós não tínhamos ainda, por exemplo, a Bíblia completa, o cânon não estava completo. Então era importante que isso acontecesse. E ali está Filipe, pregando o Evangelho. É impressionante, irmãos, que quando Filipe prega a mensagem, a população abandona Simão. Todo mundo agora quer saber de Filipe. E todo mundo quer ser batizado pelo que Filipe prega. E qual era a mensagem de Filipe? Fundamentada no que o autor de Atos, Lucas, nos fala em 2 pontos. O reino de Deus. E aqui, como nos diz Wisby em seu comentário, ele não está pregando apenas sobre a chegada do reino, mas sobre o poder do rei. Ele está pregando que existe um Deus todo-poderoso que domina toda a terra. Ele está pregando que existe alguém maior até mesmo que ele. O outro ponto, sobre Jesus Cristo. E aí eu quero que você pense. Aquele povo tinha o Pentateuco. Aquele povo aguardava o Messias. Mas você já imaginou o que era aquele homem pregar sobre Jesus quando este não estava mais na terra? Falar sobre ressurreição, que era algo impensável naquela época, e de repente a multidão crê. O poder das trevas é destronado. Como, irmãos? Com a simples pregação do Evangelho. Você já parou para pensar em algumas verdades a respeito deste texto? Você já parou para pensar que Filipe está pregando o que o povo realmente precisava? Enquanto Simão dava o que o povo queria para satisfazer os seus desejos temporais, Filipe prega a real necessidade do homem e satisfaz os desejos eternos daquela população. Meus irmãos, não há mensagem mais poderosa que o Evangelho. Não há, queridos, mensagem mais transformadora que o Evangelho. E eu quero que você pense comigo.
Quando eu leio esse texto, eu me recordo de Isaías capítulo 8, no final do capítulo, quando Deus orienta a nação e diz: vocês não podem procurar aqueles que usam da adivinhação, vocês cairão em trevas. O capítulo 8 de Isaías acaba de forma triste, escura. Mas no capítulo 9, existe a promessa daquele que seria luz para as nações. Talvez você pense: poxa, Antônio, eu nunca me meti em nenhuma obra de feitiçaria. Eu nunca me meti em nenhuma obra de adivinhação. Eu nunca caí nessa lorota. Mas eu quero afirmar a você, você não estava em uma situação tão diferente deste povo. Você estava imergido em trevas. Eu e você estávamos perdidos. Nós não enxergávamos a luz e não tínhamos capacidade alguma para isso. Eu e você não amávamos o Senhor, ao contrário, nós o odiávamos. Nós éramos opositores de Deus. Contudo, não existe trevas tão densas que a luz do Evangelho não possa dissipar. Pensa comigo, meu irmão. Pensa comigo naquele traficante, o pior da favela. Ele domina todo aquele reino. Ele maltrata as pessoas. Ele subjuga os mais fracos. Ele se sente o dono do poder. Pense comigo, meu querido, num bruxo. Aquele que ganha dinheiro fazendo magia e destruindo vidas. Que não tem qualquer amor à pessoa de Deus, antes é declarado inimigo dele. Pense comigo também em um político. Aquele que desviou bilhões. Que não ligou para o seu imposto. Que não ligou para a sua renda. Só quis roubar e ficar mais poderoso. Sabe o que é incrível? É que diante de tanto poder que esses homens pensam que têm, se o Evangelho quiser chamá-los, eles simplesmente dobrarão os seus joelhos e correrão para o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Evangelho é poderoso. Pense também naquele cidadão de bem, que acorda todo dia de manhã às 6 para ir trabalhar, que paga seus impostos, que não aceita suborno. Esse, como o traficante, como o político, como o bruxo, também está nas trevas, também está perdido. Não importa quão bom ele pareça à sociedade, ele está indo para o mesmo lugar do traficante, do bruxo e do político. Ele tem pavor à igreja. Por quê? Porque ele não acredita no Evangelho. Ele não acredita nessa história de crente. Ele tem raiva disso. Sabe o que acontece? Um belo dia, o Evangelho brilha para ele e ele se converte. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso. O Evangelho é transformador, meu irmão. O Evangelho muda as situações. Agora, meu irmão, pense bem. E pense muito bem em você. Quem era você? Quem era Antônio Costa? Um medroso. Que tinha medo da morte. Que não conseguia dormir direito. Ia dormir 2, 3 da manhã porque não sabia se ia acordar e para onde ia. Mas um dia, aleluia, o Evangelho brilhou para mim. E eu vi a cruz de Cristo. E hoje eu durmo em paz. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe qual é a verdade que motiva o meu e o seu coração? A verdade que Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe o que é incrível nesse versículo? É que Paulo está dizendo: um belo dia, você acordou nas trevas, você acordou condenado, você acordou perdido. E aí você veio para o culto. E aí ouviu um homem falar. E de uma hora para outra você acreditou naquilo. E de uma hora para outra Deus lhe chamou.
Pois bem, naquele exato momento, você saiu do reino das trevas e já apareceu no reino da luz. Não precisou de processo, não precisou de carta, não precisou de intimação. Você simplesmente mudou de posição. É o que acontece em Samaria. Aqueles crentes mudam de posição, não por méritos próprios, não porque são bons, mas pelo poder do Evangelho. Isso também me faz pensar, quais são as trevas que você está enfrentando? Sim. Quais são os pecados que você enfrenta no dia a dia, que você não consegue se libertar? Aquele pecado que tira a sua esperança, que maltrata o seu coração, que faz com que você possa chegar a pensar que não é um eleito de Cristo. Eu quero dizer a você, o remédio para o seu pecado não é uma terapia motivacional. O remédio para o seu pecado não é um programa de atitudes. O remédio para o seu pecado é o Evangelho. Eu e você precisamos do Evangelho diariamente. Eu e você precisamos ser evangelizados de domingo a domingo. Não deixe para ouvir o Evangelho apenas no domingo. Ouça também na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado. Não perca tempo, meu irmão. Corra para o Evangelho. É isso que nos enche de alegria. É isso que nos motiva. Agora também, queridos, o Evangelho nos concede algo maravilhoso. Através do seu poder, Ele nos concede o Espírito Santo. Acompanhe comigo a partir do verso 14. O texto sagrado diz o seguinte: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. As notícias do que estava acontecendo em Samaria chegam à igreja de Jerusalém. E agora eles tomam a decisão de enviar Pedro e João até aquela cidade para constatarem o que está acontecendo. A informação que eles recebem, meus queridos, é que o Evangelho havia alcançado aquele povo. E ao chegar lá, Pedro e João constatam essa realidade. Realmente o povo de Samaria abriu, ou Deus abriu o coração do povo de Samaria para o Evangelho. O que eles fazem agora? Eles oram para que aqueles crentes recebam o Espírito Santo. Aí você pode levantar algumas problemáticas, e eu aceito elas, mas eu quero tentar respondê-las aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que aqueles crentes já tinham o Espírito Santo. Eles não receberam naquele momento. Até porque ninguém pode se arrepender dos seus pecados se não tiver o Espírito Santo. Então, aqueles crentes já desfrutavam dessa bênção. Outra coisa que eu quero falar para você é que muitos argumentam que essa passagem dá base para o que os pentecostais chamam de revestimento de poder ou segunda bênção, quando não dá. Não há como eu afirmar por essa passagem que aqueles crentes foram batizados com o Espírito Santo no sentido de segunda bênção. Por quê, queridos? Nós temos que compreender o que está acontecendo nesse texto sagrado. Até então, o Evangelho estava em Jerusalém. E o que acontece em Atos capítulo 2? O derramamento do Espírito naquela cidade. Quando o Evangelho se expande e chega a Samaria, o que vai acontecer aqui em Samaria é algo semelhante ao de Jerusalém. Aqueles crentes também receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo.
mas não é uma segunda bênção. O que nos chama a atenção é que o autor sagrado, Lucas, não fala que eles falaram em línguas, por exemplo. O autor sagrado não fala em Atos capítulo 2, ele fala em Atos capítulo 2 do vento impetuoso. Em Atos capítulo 8, imposição de mãos. O que eu quero dizer? Assim como em Jerusalém, o que acontece aqui é um derramamento do Espírito Santo. Mas perceba, Atos não normatiza como isso acontece. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está testificando para os samaritanos e para os apóstolos. Eu também elegi pessoas em Samaria. Você pode perguntar, e isso é tão simples? Eu diria a você, meu irmão, isso não é nem um pouco simples. Você lembra de João capítulo 4, quando Jesus pede água a uma mulher samaritana? O que é que a mulher disse para Jesus? Você, sendo judeu, está falando comigo que sou samaritano, porque judeus e samaritanos não se davam bem. Agora, imagine comigo, imagine que essa igreja é uma congregação de judeus de Jerusalém. E de uma hora para outra chega uma porrada de crentes de Samaria. Como você acha que eles iriam reagir? O Espírito evidencia para a igreja: esse povo também é meu. O Espírito evidencia para os apóstolos: eu elegi pessoas de Samaria. Eu elegi pessoas que vocês jamais pensariam que estivessem no meio, mas estão. Aos samaritanos também foi aberta a porta da salvação. E eles recebem o Espírito. Outra situação que acontece nesse texto é que alguns, como a Igreja Católica, vão dizer que para que nós venhamos a receber o Espírito é necessário a imposição de mãos. Pois bem, mais uma vez eu digo, não há base no texto para isso. Porque Atos capítulo 2 não há imposição de mãos. Aqui existe o exemplo de imposição de mãos. Na situação de Cornélio é diferente o caso. O que eu quero dizer? Nós não precisamos de imposição de mãos para receber o Espírito. Nós não precisamos de falar em línguas para dizer que temos o Espírito. O que nós precisamos para ter o Espírito de Deus e para ser batizado com o Espírito Santo é nascer de novo. Todo crente que nasceu de novo é batizado com o Espírito Santo. Então, meu irmão, alegre-se. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. E essa verdade deve nos alegrar em alguns sentidos. E quais são? Meus irmãos, pensa bem. A igreja cresce na dinâmica do Espírito. Não foi Pedro, não foi João, tampouco Felipe, que promoveu aquilo em Samaria. Aquilo que eu falo é a conversão de samaritanos. Se Felipe fosse sozinho apenas, seria mais um homem em Samaria. Simão derrotaria Felipe facilmente. Mas por que Simão não tem poder algum diante de Felipe? Porque quem vai com Felipe é o próprio Deus. E isso é maravilhoso, isso é muito lindo. É porque nós estamos aqui simplesmente porque fomos vencidos por esse Espírito Santo. Eu e você fomos derrotados por ele. Nós resolvemos perder para ganhar a eternidade. É o Espírito Santo que faz a igreja crescer, meus irmãos. E é essa maravilhosa dádiva que nós recebemos.
Mas o Espírito não só faz a igreja crescer, ele une a igreja. E aí eu quero que você pense comigo. Você já imaginou? Judeus e samaritanos, em guerra constante, em desprezo total, agora são um através de Cristo. Isso revela o poder de Deus na igreja. Aqui, irmãos, o médico formado e o pedreiro são um. Aqui, o doutor em letras e a criança que estuda a 4ª série e foi convertida pelo Espírito Santo são um. Aqui, até mesmo aqueles que eram inimigos lá fora, que não se davam, que não se aguentavam, aqui são irmãos. Por isso, eu queria fazer um apelo a você. Lute constantemente para que você viva essa união aqui dentro. Lute constantemente para que você possa desfrutar dessa união na igreja. Não importa o tamanho da sua habilidade intelectual. Não importa quantos mestrados, doutorados você tem. Você deve lutar e amar o seu irmão. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro. O que torna você filho de Deus não é a sua habilidade intelectual, não é o seu partido político, não é o lugar onde você nasceu. O que torna você igreja é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos lutar por isso. Nós devemos batalhar pela união da igreja. Nós devemos caminhar nesta direção. E caminhe também, meu irmão, para uma vida cheia do Espírito Santo. Por muitos anos eu pensava que uma vida cheia do Espírito Santo seria manifestações poderosas, seria sonhar e adivinhar o que está pensando, seria ver pessoas interpretando outras línguas. Não é, irmão. Seu sonho, no fim das contas, é um sonho. O que é que Paulo fala sobre ser cheio do Espírito Santo? Ele vai dizer em Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. John Stott, falando sobre esse texto, ele não está dizendo aqui ele afirma que Paulo não está dizendo ou falando sobre falar em línguas e cantar em línguas. Ele está falando de você cantar e salmodiar aqui. Ele está falando de que você deve, como igreja, valorizar a adoração conjunta. Em outras palavras, crente cheio do Espírito Santo ama o domingo, mas não ama porque é folga, ama porque vem para o templo. Então, pensa muito bem comigo. O que adianta você fazer descer canivete do céu se você falta 8 domingos? O que adianta você ver alguém marchando por aí, que eu não sei para que marcha, mas se a vida dele não condiz com o Evangelho, é melhor ir para o 7 de setembro. Vai marchar direito, né? Mas eu quero que você pense muito bem. Do que adianta você chorar, se rasgar, até mesmo hoje, se amanhã o Evangelho não faz diferença alguma na sua vida? Com isso eu digo, crente cheio do Espírito Santo, ama o domingo, cultua no domingo, mas vive o domingo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Não é, irmãos, definitivamente não é. E olhe que eu sei, irmãos. Depois você conversa comigo qualquer coisa. Não é pulo, grito, que torna você cheio do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida piedosa.
é alguém olhar para você e enxergar o Evangelho. E enxergar você, como Paulo vai dizer, um luzeiro no mundo. Luz para as nações. Por fim, meus irmãos, o poder do Evangelho, ele nos liberta das trevas, ele nos concede o Espírito e ele purifica a igreja. Observe comigo Atos 8, a partir do verso 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. O texto dá um intervalo para explicar como o Espírito desceu sobre os samaritanos, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. E agora ele volta para o personagem chamado Simão. Simão está ali, irmãos, observando tudo o que está acontecendo. Ele não está participando efetivamente, mas ele está observando. E aí, quando ele vê tudo aquilo, vê Pedro e João impondo as mãos e o Espírito Santo descendo, Simão pensou: agora eu vou voltar. Passei um tempo parado, mas agora eu vou voltar com tudo. E o que é que ele faz, irmãos? Ele vai comprar. Não Pedro, não João. Ele quer comprar o Espírito Santo. O texto é claro. Pedro diz: você está querendo comprar o dom de Deus. E ele repreende Simão duramente. Ele é direto em suas palavras. Paulo Anglada vai dizer que a tradução seria mais ou menos: vá para o inferno você e seu dinheiro. Não quero conversa com isso, Simão. Aqui não tem esse tipo de negociação. Se você pensar bem, nos versículos anteriores, vai dizer que Simão se converteu. Logicamente, irmãos, Filipe não sonda o coração de ninguém. Exteriormente, talvez Simão fosse um ótimo crente. Mas no momento que o Espírito é derramado, Simão evidencia quem ele é. Simão quer poder, irmãos. Ele quer sujeitar aquele povo novamente. Talvez ele pensasse: com o Espírito Santo, eu vou liderar o povo de Samaria. Quando esses caras forem embora, quem vai ser o manda-chuva vai ser eu. O que isso revela? O que há no coração de Simão? Em primeiro lugar, ele nunca foi do Evangelho. Reparem que Pedro diz: você não tem direito, você não tem parte alguma nesse ministério, Simão. Você não é dos nossos. Você acha que Pedro fez isso de forma mansa? A ideia do texto é que ele declara aquele homem. Não se sabe se tem alguém ao redor dele. Mas a conversa é dura.
Por quê, irmãos? Porque Simão quis brincar, comprar o Deus que regenerou a vida de Pedro. Aprenda uma coisa, meu irmão. Aprenda uma coisa. Cristo é um leão, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é todo-poderoso. O Evangelho é supremo. Mas se eu e você amamos o Evangelho, nós também devemos tratar ele com essa preciosidade. É admissível que alguém fale do seu partido político. É admissível que alguém fale até de você. Mas é inadmissível que alguém fale do Evangelho e você simplesmente aceite essas acusações. Porque o Evangelho é poderoso e precioso demais, irmão. O que eu e você vivemos aqui não é lorota. É verdadeiro, é real. Custou o sangue de Cristo. E Simão quer se apossar disso. Quer ser o proprietário do Espírito. Pedro continua e diz, rapaz, tem uma coisa que você precisa fazer. É se arrepender. Arrependa-se. Certa vez eu estava vindo da casa de Ingrid e eu tive que pegar um Uber. E quando eu peguei o Uber, geralmente, às vezes eu vou calado, às vezes eu converso alguma coisa, mas nesse dia eu estava lá calado na minha, e estava tendo um evento de um missionário, não importa quem era, lá do lado do Almeidão. Daqui a pouco aquele homem, o motorista, olha para mim e faz, hoje vai estar um bando de bestas aí ao lado, perdendo tempo. Eu disse, é mesmo, rapaz? Ele disse, é. Sabe por quê? Porque eu fui 3 anos de tal denominação. E eu sei muito bem que isso acontece. E eu perguntei, meu querido, o que você é agora? Ele disse, eu sou espírita. Irmãos, eu estava pagando o Uber, né? Então eu era o cliente. Disse, meu querido, me diga uma coisa, por que você virou espírita? Disse, porque eu não admito que alguém possa ser salvo pela graça. Eu não admito que alguém possa ser salvo sem praticar boas obras. Porque não é uma boa pessoa. Isso é fantasia. A única resposta que eu tive para aquele homem foi recitar o Evangelho para ele e dizer, meu querido, isso é real. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele disse, eu não acredito. Então eu disse, você vai perecer não acreditando. Você morrerá não acreditando, irá para o inferno sem acreditar. Mas o Evangelho é real. O Evangelho é lindo demais para que alguém possa pisá-lo, zombá-lo, deixá-lo de lado. E ainda dei uma estrela para ele. Porque o atendimento não foi bom. Eu estou pagando, irmão. Mas o que acontece, querido? Mesma coisa com Simão. Simão quer brincar com o Evangelho. E Pedro revela e diz a Simão, o que existe no seu coração é outra coisa, senão amargura. O pecado tornou o seu coração amargo. E aí nós entendemos, irmãos, Simão era o dono da cidade. Chega outro homem e tira os clientes dele. E de repente ele vê a oportunidade, quer comprar, e o produto não existe. Porque não é um produto, é uma pessoa. Aquele homem está revoltado, porque ele não vai ter mais sucesso. Pedro adverte, arrependa-se, abandone, e quem sabe você vai escapar das consequências. É triste, mas é a última vez que enxergamos, ou vemos na Bíblia, a ideia desse Simão.
Alguns historiadores vão dizer que ele foi para Roma continuar suas práticas. Outros vão dizer que ele possa ter se arrependido. Nós não sabemos. Mas o que a Bíblia deixa claro é: não brinque com o Evangelho. Existem pessoas por aí, irmãos, que brincam com o Evangelho, que se intitulam de vários nomes grandiosos, que colocam supostos milagres, afirmando que estão cheios do poder de Deus. Essas pessoas estão cheias de demônios. Elas não têm o Evangelho. Elas não têm parte no Evangelho, porque elas não pregam o Evangelho bíblico. A essas pessoas está reservado duro juízo. A essas pessoas está reservado dura pena. Assim como os irmãos serão frustrados em seus ideais. Sabe por quê? Porque o único poder que prevalecerá é o do nosso Deus. É o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, é diante o nome de Cristo que todo joelho se dobrará. Saiba disso. Um dia você vai se dobrar diante de Cristo. Oremos e que venhamos a perseverar, que seja em adoração e não em condenação. Outra verdade que deve nos assustar nesse texto é o nominalismo. Crentes nominais, irmãos. Crentes que não têm compromisso com a verdade. Crentes que estão ali simplesmente como se frequenta um clube. Por vezes, nós somos tentados a agir como Simão. A pensar que a oração que nós fazemos todos os dias é moeda de troca do favor divino, quando não é. Nós pensamos por vezes que o dízimo que nós damos é a mensalidade da bênção. Não é. E o mais perigoso, irmãos, é que você, nós podemos enganar qualquer um, mas de Deus não se zomba. Por isso, eu alerto a você, acorde. E acorde rápido. Arrependa-se do seu pecado e viva o Evangelho de forma real. Ou você vai perecer feito esse homem. Você pode ser o doutor em calvinismo e estar longe da graça. Não seja assim. Ame o Evangelho. Viva o Evangelho. Defenda o Evangelho para a glória de Deus. O texto, por fim, termina com Pedro e João pregando em todos os vilarejos que podiam. Como eu e você seguiremos a nossa caminhada? Se você está distante, arrependa-se, volte e pregue o Evangelho. Se você está desfrutando da comunhão com Deus, entenda, você deve pregar o Evangelho. Porque é a melhor e mais poderosa mensagem que temos. Eu comecei essa pregação, falando sobre o mágico Houdini. Ele morreu, irmãos. Ele foi um fracasso total. Mas existe um que é todo poderoso. Reparem, eu falei por vezes do Evangelho.
Porque como John Piper, eu concordo em uma coisa. O Evangelho não é apenas uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa, é o próprio Deus. Como diz John Piper, Deus é o Evangelho. Porque no Evangelho, Deus se oferece à humanidade. Por que você está aqui? Porque Deus elegeu você. Transformou a sua vida. Então cabe a mim e a você vivermos para a glória dele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor, nós te louvamos por esta verdade poderosa do teu Evangelho. O Senhor não apenas morreu por nós, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai. Mas eis que em breve voltará para buscar a tua igreja. Se há uma igreja e se somos parte dela, é porque um dia o teu Evangelho foi poderoso para nos salvar. Estávamos em trevas, como os samaritanos. Quer tenhamos participado de obras de feitiçaria ou não, todos nós estávamos em trevas. Mas eis que o teu Evangelho nos alcançou, brilhou nos nossos corações, nos permitindo ver a face bendita do Salvador. Dá que sejamos agora sempre cheios do teu Espírito, não evidenciado em grandes milagres ou capacidades e habilidades humanas, mas na transformação contínua do nosso caráter, Senhor. Que sejamos cristãos piedosos, que vivamos para a glória do teu nome, o bem da nossa família e a unidade do teu povo. Que não nos enganemos com falsos profetas, charlatões que usam o teu nome para enriquecer, e que jamais sejamos encontrados na lista dos cristãos nominais, que são apenas por tradição, família, ou da boca para fora. Não, Senhor, que evidenciemos o nosso cristianismo através da fé e arrependimento constantes que habitam os nossos corações. Espírito Santo de Deus, como fostes com Filipe naquela ocasião, seja conosco nesta tarde. Salva aqueles que são de Deus, santifica aqueles que são teus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome e para a glória de Jesus Cristo.